Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para estarmos fazendo a reunião de oração e também o estudo bíblico de quarta-feira. No entanto, convido os irmãos neste momento para que façamos uma oração de agradecimento por este dia. Santo e excelso Deus, nós te louvamos e te bendizemos por mais um dia que as tuas misericórdias renovaram nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor tem sido grandioso e maravilhoso em nossas vidas, ó Pai. As tuas bênçãos são inefáveis e muitas vezes nós não conseguimos mensurar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça dispensada na vida da tua igreja. E nesse momento nós agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar louvando a Ti através da Tua Palavra, através dos hinos cantados e também do estudo que será ministrado nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos pela graça de ser salvos mediante a fé. Por isso nós agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 116, dos versículos 1 ao 9. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém. Neste momento, respondendo a esse texto, eu convido os irmãos para cantarmos o hino Sempre Vencendo, número 49. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo,
vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Depois de cantar esse tão belo hino que nos remete à soberania do Senhor, que vai vir sempre vencendo, muito vitorioso em nossas vidas, eu convido mais uma vez os irmãos para fazer agora algumas orações de súplicas pelo nosso país, pelos missionários que estão no campo, pela nossa igreja. Que neste momento os irmãos se reúnam em família e estejam fazendo orações coletivas para que o nosso Deus esteja atuando nas nossas vidas. Agora eu vou fazer mais uma oração, pedindo para que Deus ilumine o reverendo Valmir, que estará trazendo o estudo dessa noite. Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, eu te peço uma bênção especial pela vida do reverendo Valmir, que estará trazendo o estudo desta noite para as nossas vidas, ó Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, ilumine o Teu servo e que ele fale aquilo que o Senhor requer para as nossas vidas, para nos ensinar, para que cada dia mais nós possamos nos fortalecer na Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Neste momento, o pastor dará o estudo desta noite. Boa noite, meus irmãos amados. Estamos aqui no nosso estudo bíblico dessa quarta-feira, dia 22/4. Eu quero tratar com vocês desse tema hoje aqui, falando do plano de Deus e a responsabilização dos nossos atos. Quando eu estou falando sobre isso, quero, na verdade, pontuar: Deus tem o seu plano salvífico, Ele está conduzindo todas as coisas que acontecem no mundo, mas o foco de Deus é executar o seu plano, cumprir a sua vontade. Por exemplo, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Amanhã pode ser outra coisa, mas agora nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. A pandemia não anula ou não prejudica em nada o cumprimento do plano da salvação de Deus, seu propósito. Mas os nossos atos, em meio a todo esse contexto, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós somos responsabilizados. Esse é o ponto que eu quero tratar com vocês. Eu quero tratar deste ponto olhando para uma família. A família de Jacó e Esaú, Isaac e Rebeca. Eu preciso tomar um pouquinho de água aqui, dá licença. Voltei. Então, eu vou olhar essa experiência aqui da família de Jacó e Esaú, esse relacionamento que eles têm dentro do plano de Deus, da salvação de Deus. Bom, a história de Jacó está registrada lá em Gênesis capítulo 27. E também vai até o capítulo 28, versículo 5. Olha só, o capítulo 27, do 1 ao 40,
ele narra toda essa trama aqui de Jacó, que culmina aí com ele tomar a bênção da primogenitura e a bênção abraâmica, do seu irmão mais velho. E do verso 41 até o capítulo 28, versículo 5, vai narrar a trama da fuga de Jacó, fugindo do seu irmão Esaú. Para a gente entender um pouquinho os direitos da primogenitura, a primogenitura, vocês sabem que tem a ver com o irmão mais velho, e o irmão mais velho, na ocasião, ele recebia uma porção dobrada da herança paterna. Isso você encontra lá em Deuteronômio 21, versículo 17, que eu quero ler aqui para vocês. Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, porque isso aqui vai ser importante no desenvolvimento do nosso estudo. Capítulo 21, versículo 17 diz então: mas o filho, Deuteronômio 21, 17, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, o que irá ser o primeiro, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir. Portanto, aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. E aqui, no contexto, o direito da primogenitura, então, significa a porção dobrada. Mais à frente a gente vai entender o que é essa porção dobrada. Se os filhos, então, são somente dois, no caso de Jacó e Esaú, você tem apenas 2 filhos. Então, o que vai herdar o primogênito ou aquele que vai ter o direito da primogenitura? Vai herdar tudo. Não vai sobrar para o outro, porque é porção dobrada. Então, além disso, além dele herdar toda a herança paterna, isso tem a ver com os bens, com o patrimônio, ele também se torna o responsável, o líder pela família, né? Isso está lá em Gênesis 24, 29. 2 coisas importantes aqui então: direitos da primogenitura, a herança, que é uma porção dobrada, e a liderança, que assume aquele que é o mais velho ou que tem o direito da primogenitura. Por que eu estou dizendo que é o mais velho ou o que tem o direito da primogenitura? Porque esse direito, ele é transferível, que é o que está aqui. Veja só, naturalmente o direito da primogenitura é do irmão mais velho, mas Deus, cumprindo o seu plano, ele várias vezes transferiu esse direito. Nem sempre foi o irmão mais velho que herdou o direito da primogenitura, que é o caso de Jacó. Jacó foi o irmão mais novo e, para cumprir o propósito de Deus, Esaú perdeu a bênção. Foi o caso de Efraim, de José, antes de Efraim, né? De José. José foi o irmão dos mais novos, né? Não foi o mais velho, e ele herdou o direito de primogenitura. Foi o caso de Efraim. Efraim foi o filho mais novo de José, Manassés foi o mais velho. Naturalmente ele teria o direito da primogenitura. Só que o propósito de Deus não foi para Manassés, foi para abençoar Efraim. Foi o caso de Moisés, Arão era o irmão mais velho e Moisés é quem era. Foi o caso de Davi, foi o caso também de Salomão. Então, para mostrar para vocês que o direito da primogenitura, ele é transferível em alguns momentos, como esse aqui ele foi transferido. Na família de Abraão, o primogênito herda o pacto abraâmico. Está lá em Hebreus 12, 16 a 17. Então, todas as bênçãos do pacto de Abraão também é herdado aquele que tem o direito da primogenitura. Vamos aqui dar uma olhada, eu acho que isso aqui é muito importante, a divisão do capítulo 27, para a gente entender o desenvolvimento e o relacionamento dessa família. Então veja, primeiro você tem nos versículos de 1 a 4, o plano secreto de Isaac, para dar a bênção a Esaú. Por que era um plano secreto? Quando você lê os versículos de 1 a 4, você vai descobrir que Isaac, que era o pai de Jacó e Esaú, só para relembrar aí para você,
ele já tinha conhecimento que o plano de Deus para a bênção da primogenitura não era para o filho mais velho, era para o filho mais novo. Mas ele, como gosta mais ou gostava mais de Esaú do que de Jacó, ele deseja que esse direito seja dado ao filho mais velho e não ao filho mais novo. E ele bola então um plano secreto para que seja cumprida a sua vontade e não a vontade de Deus. Veja como as coisas caminham aqui. Outra coisa que é interessante na divisão do capítulo 27 foi o plano fraudulento de Rebeca. Quem era Rebeca? A mãe de Jacó e Esaú, e portanto a esposa de Isaac. Os versículos 5 a 17 vai apresentar para nós, o autor vai narrar os detalhes desse plano fraudulento de Rebeca, e vocês se lembram bem porque é um plano fraudulento, ela é desonesta com o seu outro filho e principalmente com o seu marido, porque veja que coisa, né? O pai, Isaac, quer que o filho, tem preferência pelo filho mais velho. Rebeca tem preferência pelo filho mais novo. Tá certo isso, gente? Já mostra que essa família é uma família dividida. E o resultado disso vai ser drástico, vai ser terrível para essa família. E aqui você tem então, nos versículos 18 a 26, a estratégia de Jacó diante de Isaac. Jacó é muito diferente de Esaú, seu irmão. Como que ele vai fazer? Que estratégia ele vai elaborar para se passar pelo seu irmão na presença do seu pai? Outra coisa importante, Isaac até suspeita da identidade de Jacó, da falsa identidade, né? Que ele quer se passar por Esaú. Mas mesmo assim, ele abençoa a Jacó. E os versículos de 30 a 40 mostra então o resultado, caminhando aqui para o resultado desse processo, que Esaú, ao invés de receber uma bênção, ele recebe uma antibênção. Vocês sabem o que é uma antibênção? É uma maldição. Ele deixou de receber a bênção. E dos versículos 41 até o versículo 5 do capítulo 28, mostra então o planejamento, o plano de Rebeca para Jacó fugir, escapando da morte do seu irmão, né, Esaú. Então você tem aqui esse quadro, né, esse cenário aqui apresentado. Nada cristão, nada piedoso, mas é o que nós temos na família do povo de Deus, tá certo? Você tem aqui a estrutura do texto. É interessante também você observar isso aqui, olha só. Você tem o texto é montado pelo autor por diálogos, conversas. Então você tem, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 4, o diálogo entre Isaac e Esaú, o pai e o filho mais velho. O 5 a 17, o diálogo entre a mãe e o filho mais novo. O filho predileto conversando com o pai e a mãe, né? Cada um com o seu filho predileto. Os versículos 18 a 29, você tem o diálogo de Isaac e Jacó, os dois irmãos. Você tem, o pai e o filho mais novo. No 30 a 40, você tem o diálogo, novamente, de Isaac com o filho mais velho. No 41 a 45, você tem o diálogo de Rebeca, novamente, com Jacó. E você tem o diálogo de Rebeca com Isaac, marido e mulher. E no 28, do 1 a 5, você tem novamente o diálogo de Isaac com o filho mais novo. O que você percebe aqui na estrutura desse texto, da maneira como ele está? Primeiro, uma família dividida. Isso mesmo, essa família é uma família dividida. São os nossos pais na fé.
aqui, mas mostra que eles também eram pecadores como nós. Você tem, por exemplo, Jacó e Esaú nunca se encontram na estrutura do texto, nesses diálogos. Rebeca e Isaac se encontram apenas brevemente. O que mais? Nunca aparece a família toda reunida, dialogando, conversando, mostrando uma família harmoniosa, uma família unida. Pelo contrário, os encontros separados implicam em uma exclusão intencional do autor e refletem uma profunda divisão da família. O autor quer dar esse panorama para nós vermos como essa família se desenrola, se relaciona na narrativa bíblica, que compõe aqui como parte, como instrumentos de Deus no cumprimento do seu propósito, tá certo? Você tem aqui características dos personagens. Outra coisa interessante, você tem um Esaú que é transviado, uma pessoa que é rebelde, violenta. Você tem um Isaac que é fraco nas suas tomadas de decisões, na sua liderança como chefe de família, um sensível fraco. Você tem aqui uma mãe que é manipuladora, que é fingida. Você tem um Jacó que é oportunista e inescrupuloso. Ele não valoriza os bons princípios, né? Então você tem essas características aqui desses personagens que são importantes nessa história. E Deus está usando essas pessoas, esses personagens, com todos esses problemas, para cumprir o seu plano. Esse é o ponto. Para cumprir o seu propósito. E cada um desses personagens aqui, eles são e foram responsabilizados pelos seus atos por Deus. E os atos deles, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente também, os atos deles, ainda que sejam atos, ou foram, atos pecaminosos, eles não impediram que Deus executasse o seu plano, o seu projeto. Ao contrário, Deus se utiliza da fraqueza, do pecado, da desobediência desses personagens para cumprir o seu propósito, a sua vontade. Veja só, aqui a ironia, né? Isaac tenta frustrar os seus planos, aliás, o plano de Deus, ele tenta frustrar o plano de Deus. Porque Deus já havia falado, né? A ideia de oráculo aqui é a manifestação da vontade divina, da vontade de Deus. Vocês se lembram que quando Rebeca estava grávida, ela se sente incomodada porque os filhos estão agitados no seu ventre, e ela ora ao Senhor e diz que aquela situação ela não suporta mais, e Deus revela para ela, ali é o oráculo. Deus revela para ela que o mais novo que o mais velho será servo do mais novo. O direito da primogenitura seria transferido para Jacó. Esse é o plano de Deus. Então os pais já sabiam disso. E Isaac, ele tenta frustrar o plano de Deus pela venda da primogenitura, mas sua fraude é frustrada pelo engano de Rebeca e de Jacó. Ele é enganado pela esposa e pelo próprio filho. Aqui a ironia da situação. Ele dá a bênção a Jacó, achando que está abençoando o seu predileto, achando que está cumprindo ali, executando o seu querer, a sua vontade, e não a vontade de Deus. Mas nós não podemos frustrar os planos de Deus. E aí ele não deixa nenhuma bênção real para o filho predileto. O que resta para ele é aquilo que nós já falamos, que é a antibênção da parte de Deus. Bom, como eu disse para vocês, os nossos atos, nós somos responsabilizados por eles. Deus nos pune, nos corrige, nos disciplina. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Veja que Deus, ele traz juízo sobre Isaac, né? Aqui a questão da censura, do juízo. E o autor, ele mostra isso. Ele dá prioridade ao apetite físico acima do seu discernimento espiritual. O que acontece? Isaac,
era um patriarca, um líder do povo de Deus, um líder da sua família. Mas ele deu muito mais valor, muito mais importância ao desejo do seu estômago, ao seu apetite físico, né? Ao churrasco que o seu filho preparava muito bem, muito saboroso, em detrimento do que era mais importante, do espiritual. Bom, Isaac, o filho de um grande pai, vocês se lembram quem foi o pai de Isaac? Ele se torna enganado pelo próprio filho astuto Jacó. Ele mesmo se torna vítima ao buscar frustrar a vontade de Deus. Ele é frustrado, porque ele busca frustrar o plano de Deus, que Deus deseja abençoar Jacó, mas ele quer dar a bênção da primogenitura para o filho mais velho. Ele tenta frustrar o plano de Deus, só que o plano dele é frustrado. Então, o juízo de Deus sobre Isaac. O seu desejo não é cumprido e ele tem que amargar isso que ele fez com o seu filho predileto, o seu filho amado. Rebeca também, na sua trama manipuladora e enganosa, ela também foi punida por Deus, foi castigada, foi disciplinada. Uma das formas das mulheres da Bíblia serem honradas é o registro do nome delas nas Escrituras. Você pode observar aquelas servas de Deus que foram fiéis, que foram honradas, elas tiveram seus nomes registrados, elas foram conhecidas pelos seus nomes. Aqui Deus pune, uma espécie de punição, de juízo sobre Rebeca, por conta dos seus atos. O seu nome aparece apenas uma vez, e num contexto de sofrimento e humilhação, lá no versículo 46 do capítulo 27 de Gênesis. Não aparece o nome dela, não é registrado de forma honrosa. É um contexto de sofrimento, de humilhação. O seu nome desaparece sem registro de um funeral honroso. Veja, ela foi a esposa de um patriarca, de Isaac, mas ela não teve o seu nome registrado. O seu funeral não foi um funeral honroso e que ficou registrado isso nas Escrituras para honrar, assim como foi o de Sara, no capítulo 23. Sara teve um funeral honroso, Deus honrou. Mas isso mostra aqui, o contrário que aconteceu com Rebeca, mostra o juízo de Deus sobre ela também. E mais, veja que o nome da ama de Rebeca, uma espécie de escrava, de serva, foi muito mais honrado no seu funeral do que a própria Rebeca. O capítulo 35, versículo 8 mostra isso, e por conta da fidelidade de Débora, então ela tem o seu funeral registrado e honrado, e Rebeca não teve. Deus pune. Jacó, que foi astuto, que enganou seu pai, que mentiu, ele foi julgado de morte pelo seu irmão. Versículo 41 mostra isso. Ele teve que fugir da sua própria casa, do seu próprio contexto ali, ir para uma terra que ele não conhecia, pessoas que ele não conhecia, que não estava acostumado ali no seu ciclo de familiar. A fuga não é uma coisa abençoadora, não é bênção, não é representação de bênção para nós. Ser jurado de morte também não é algo agradável. Isso aponta para o juízo de Deus sobre este homem também. Outra coisa, ele enganou seu pai e agora ele foi enganado pelo seu próprio sogro. Capítulo 29 e capítulo 31, nesses versos que estão aí, também, ele foi vítima de Labão, ele foi enganado por Labão. E mais, ele teve que fugir também, novamente, quase que um fugitivo, por um bom tempo na sua vida, pelo menos nesses dois momentos importantes,
da sua vida, ele teve que fugir de Labão, assim como ele também teve que fugir de Esaú. Veja que Deus pune, Deus não abençoa nós em atos de desobediência, atos pecaminosos. Nós somos responsabilizados à luz do exemplo dessa família. A loucura de Esaú. Esaú, assim como o seu pai, ele não teve tanto discernimento, ele não teve, na verdade, Esaú não teve discernimento algum para agir com sabedoria, agir com discernimento. Ele agiu no ímpeto, ele agiu seguindo os desejos do seu coração, sem refletir. Ele tomou para si 2 esposas e ele fez isso propositalmente para contrariar os seus pais. Essas 2 esposas que os seus pais já haviam recomendado, exortado que ele não se casasse com mulheres ali de Canaã, ele faz isso com o propósito deliberado de contrariar os seus pais. Isso se tornou em abominação, isso foi algo muito desagradável para os seus pais. Assim como Caim, Esaú veio a pertencer, ou ele pertenceu à semente da serpente, ou seja, ele não fez parte da linhagem abençoada por Deus, ele fez parte da linhagem amaldiçoada, assim também como Caim, já na história passada. Ele era um habilidoso caçador, com olhos de águia, ele é descrito assim, braços de urso e pés de gazela, para dizer que ele era muito ágil, muito forte e muito rápido, e foi por isso, por essas qualidades também, muito idolatrado por seu pai, que saboreava a sua caça, né? E o prato que ele fazia, que ele preparava. Embora ele seja perdoador, faltou para ele o essencial. Esaú não creu em Deus, não teve a fé que agrada ao Senhor. Ele reage sem reflexão, né? De imediato, e sem reflexão o que isso pode acontecer lá na frente, representar com a sua atitude. Ele despreza seu direito de tomar a parte no destino prometido de Abraão, quando ele despreza a sua primogenitura, e Deus então o pune também, né? Recebe maldição em vez de bênção. Isso aqui é muito grave. Ele foi amaldiçoado pelo pai, foi retirado dele a bênção. Na verdade, ele foi enganado por Jacó, mas ele também desprezou a bênção do Senhor. Algumas aplicações importantes aqui. Em primeiro lugar, como eu já disse lá atrás, mas reforçando aqui, o plano de Deus não é frustrado, mesmo, e esse é o reforço, mesmo que nós tentemos fazer. Mesmo que nós tentemos fazer. Como eu disse, vocês sabem, Deus está conduzindo toda a história da humanidade. Inclusive agora, especialmente nesses dias, nesse tempo. E por mais que nós não entendamos muitas vezes e queiramos nos posicionar como Isaac fez, tentar frustrar o plano de Deus, nós não vamos conseguir. Ninguém vai conseguir. É por isso que Deus é soberano. Nós reconhecemos a soberania de Deus. Mas ao fazermos isso, nós seremos responsabilizados pelos nossos atos, por este e outros atos, ainda que esses atos sejam usados por Deus para cumprir a sua perfeita vontade, como ele fez no caso de Rebeca, que tinha preferência por Jacó. Era certo eles terem, cada um pai, ter preferência por cada um dos filhos. Isso provoca desunião, inimizade. Mas Deus se utiliza dessa fraqueza, desse pecado, para cumprir o seu propósito, a sua vontade. Mas ainda assim, eles responderam por esses atos. O plano de Deus para a nossa salvação continua sendo executado apesar de nós. E isso é muito importante, é maravilhoso, porque Deus, ele não leva em conta
as nossas fraquezas e Ele continua cumprindo cada etapa do seu plano, do seu propósito, no cumprimento do seu desejo de salvar-nos, de salvar o seu povo. Meus irmãos, a importância desse estudo para esse tempo, para esse momento, eu acredito que nós podemos ter essa aplicação para os nossos dias hoje. Nós não precisamos primeiro nos desesperarmos. Será que eu vou ser acometido? Será que eu vou ser infectado? Será que o meu corpo vai reagir bem? Será que eu vou morrer? Será que haverá muitos mortos no Brasil? Será que vai demorar muito ainda para voltar à normalidade? Será que haverá muitos desempregados, inclusive na nossa igreja? Será que vamos passar fome? Nós precisamos primeiro lembrar que Deus está no controle. Nós estamos vendo isso aqui, nós vimos isso nessa narrativa, nessa análise introdutória desses capítulos aqui, dessa família. Deus está no controle da história da humanidade, Deus está no controle das nossas vidas. Segundo lugar, Deus está cumprindo o seu plano. E não tenha dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma, de que o coronavírus é para a glória de Deus. É parte do cumprimento da vontade de Deus. Como eu vejo isso? Nós estamos vivendo uma situação anormal. O fato de não estarmos congregando na igreja, como eu disse já para alguns irmãos, nos faz refletir, por exemplo, na importância do culto solene a Deus, na importância dos sacramentos, na importância da comunhão uns com os outros, na importância de nós descansarmos confiando que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, Deus, Ele é soberano. Segundo lugar, Ele está cumprindo o seu propósito. A pandemia não vai mudar em nada o cumprimento do plano da salvação de Deus, o cumprimento do plano da redenção deste mundo, o cumprimento do plano do juízo final. Nada disso vai ser impactado. Deus continua cumprindo o seu plano. Então, descansemos no Senhor. Terceiro lugar, tomemos cuidado, mais ainda, com as nossas ações, com a nossa conduta, com o que nós falamos e como nós agimos. Porque diz a Bíblia, além disso que nós vimos aqui, em outros textos, nós somos sim responsáveis diante de Deus pelos nossos atos. Deus irá nos corrigir, nos disciplinar pelos nossos pecados. Então, tomemos cuidado. Vocês viram aqui, e veja quantos prejuízos cada ato pecaminoso desse trouxe para essa família. Uma família que, por conta da atitude de cada um, a atitude pecaminosa, gerou desunião, gerou intriga, gerou perseguição, gerou ameaça de morte. Isso deve nos fazer refletir, inclusive, como estamos nos relacionando com os nossos familiares, com a nossa família, dentro da nossa própria casa. O nosso relacionamento tem sido um relacionamento que gera desunião, intriga, desonra, exposição dos nossos pais, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Temos abençoado ou temos amaldiçoado? Temos exposto, falado mal dos nossos entes queridos? Deus nos responsabiliza por cada ato nosso.
Ainda que o ato pecaminoso que nós pratiquemos seja usado pelo próprio Deus para o cumprimento da sua vontade em cada etapa, em cada momento da história. Portanto, meus irmãos, que nós tenhamos em mente que Deus ele continua sendo soberano, o seu plano salvífico continua sendo executado por Ele mesmo, perfeitamente, até o último dia, mas que nós tomemos cuidado com os nossos atos, com a nossa conduta, para que não pequemos, para que honremos a Deus. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça, para que sejamos bênção para os demais e que Deus nos dê o crescimento que nós precisamos cada dia mais. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma oração, encerrando este culto. Santíssimo Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus soberano, a Ti toda a honra, toda a glória. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Tu és o Deus Criador e o Deus Redentor. A nossa vida está em Tuas mãos, este mundo está em Tuas mãos. O Teu propósito está sendo cumprido. O Teu plano salvífico, ó Deus, a cada etapa o Senhor está executando, até o último dia. Que nós possamos descansar nos Teus cuidados, na Tua direção, que nós possamos nos colocar, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, para sermos usados pelo Senhor também, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor sustente, fortaleça, especialmente nesses dias, ó Pai, e que sejamos em tudo vitoriosos para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, obrigado pela sua atenção. Que Deus o abençoe, o anime, o fortaleça e até breve, se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês. Amém.